tratativas com o Zenit pela contratação do Wendel chegam ao fim. O Flamengo, embora tenha aumentado até a oferta, acho que para 16,5 milhões. Se eu tiver errado, galera, depois me falem aí no chat, tá? O Zenit não aceitou, né? E aí a janela do Flamengo, né, que tinha como Claudinho, Wendel, né, De La Cruz e outros jogadores aí que pintaram, vai se findando e vai ficando aí num clima meio fim de feira, né? Meio, ops, o que é que está acontecendo, né? Dito isso, vamos primeiro analisar a não vinda, Renan, do Wendel. Como é que você vê esse cenário e como é que você viu as tratativas do Flamengo? Você acha que o Flamengo deu mole? Você acha que podia ter chegado nos 18 milhões de euros pedidos pelo Zenit? Você acha que o Flamengo podia ter aberto mais a carteira, tanto para a contratação do Wendel quanto para a contratação do Claudinho em questão? Aliás, eu até te mandei uma entrevista do diretor do Zenit, em russo, né? Te mandei em russo ainda, garoto. Que isso? Dizendo que nem houve tratativa, né? Mas você acha que o Flamengo, nesse caso do Zenit em específico, o Flamengo deu mole ou fez o que dava para fazer? Perrota, eu acho que o Flamengo dá mole em achar que o Zenit é o único clube que pode ter um jogador com as características que o Flamengo precisa. Então eu acho que o Flamengo dá mole aí. Eu acho que o Flamengo não tem que negociar com o Zenit. O Flamengo tem que ter uma carteira ali, né? Um, um cardápio de jogadores ali, monitorados pelo nosso centro de inteligência, que ofereçam alternativas para o Flamengo até fazer uma negociação mais vantajosa. Eu acho que o Flamengo hoje tem capacidade financeira para fazer ofertas melhores do que fez, eu não tenho dúvida disso, até porque a gente tinha uma expectativa de vender, sei lá, acho que nem um quinto do que a gente já vendeu com a venda do Matheus França agora. Então, assim, em outras palavras, o Flamengo ele tinha uma expectativa de investimento no elenco mais modesta, mas também tinha uma expectativa de venda mais modesta. Então, assim, agora você começa a ter uma previsão de superávit, então, de repente, eu consigo acomodar agora um investimento um pouco maior e trazer um jogador de maneira mais acelerada, sem muita negociação. Eu não acho que você negociar por melhores condições seja um problema no Flamengo. Mas só que para isso não ser um problema, você tem que ter mais alternativa. Porque se você achar que você foi até o limite para negociar com o Zenit para trazer o Wendel, mas se eu tiver mais duas alternativas de jogadores compatíveis, beleza. Então, o Wendel não tem mais como a gente negociar, o meu limite foi até aqui, e eu já estou paralelamente aqui atacando uma outra frente para ver o meu plano B, o meu plano C, e aí, dali eu tomo uma decisão com mais força na negociação. Eu não sou... Porque, assim, declaradamente o Flamengo pro Zenit, ele é a ponta fraca da negociação. O Zenit acabou de vender o Malcom, o Zenit está com dinheiro em caixa, um bom dinheiro em caixa. O Zenit agora não precisa mais se preocupar com nenhuma urgência financeira, ele só precisa se preocupar agora com a construção de um elenco competente, assim como o Flamengo fez na época da não venda do Pedro, mas precisou fazer na época da venda do Gerson. Na época da venda do Gerson, a gente vendeu um jogador importante. Por quê? Porque a gente tinha uma urgência financeira. Na época do Pedro, isso já não aconteceu. A gente já não tinha mais essa urgência. E o Zenit hoje não tem motivos para vender o jogador. É claro, o Wendel hoje é um problema para o Zenit? Porque ele teve um problema lá para retornar, demorou para voltar. Então, é um probleminha ali para a gente. Fez um investimento pesado, ele tem um relativo preço de mercado ali alto, se eu não me engano, se a gente for olhar no Transfer Market ali, é um parâmetro muito seguro, mas se você for olhar no Transfer Market, acho que não vai estar menos de 20 milhões que ele pagar. E aí o Zenit vai dar uma endurecida mesmo. Os caras não estão... que alguém quer levar um jogador deles, tá, então que me pague, sei lá, 10% acima do que eu de repente precisaria aqui, venderia, para eu poder usar isso na composição na compra de um jogador mais imponente ali. Eu acho que o Flamengo erra aí. Se a tua pergunta for no sentido de olhar para as características do Wendel e olhar para o elenco e ver se tem encaixe ali, eu acho que teria. Eu acho que o Wendel ele tem a versatilidade que o São Paulo está exigindo no meio-campista. Se a gente for olhar os meio-campistas que ele recomenda,
Eu acho que o Wendel também é um jogador aprovado por ele, e ele recomenda fortemente o De La Cruz. São jogadores que têm uma capacidade de jogar no meio de campo ali em quase todas as funções. É o que eles chamariam de um todo-campista ali. É um cara que pode jogar como segundo homem, terceiro homem, até um articulador. Se for necessário espetar um pouquinho o cara também é possível. Então, assim, o Wendel seria um excelentíssimo reforço. Eu acho que 16 milhões seria um valor justo para ele, porque eu acho que ele é um bom jogador, um excelente jogador, aliás. É um jogador jovem e ele está dentro de uma faixa de investimento máxima que o Flamengo faz. Se a gente for olhar para o Cebolinha, que por enquanto está se provando um mau investimento, mas foi um investimento mais ou menos nesse parâmetro aí. O próprio Pedro foi 14 milhões, porque a Fiorentina deu mole de fixar esse valor no contrato de empréstimo. Ela tinha fixado lá um valor de compra, o Flamengo foi lá e exerceu essa compra. O Gabigol também deve ter sido um custo parecido com isso. O Arrascaeta também deve ter sido um custo parecido com isso. Então eu acho que esse teto de investimento do Flamengo faz sentido. O Flamengo hoje tem uma urgência gigante para poder estourar esse teto e trazer o Wendel para essa posição? Não tem. Se a gente for olhar para o elenco do Flamengo, porque assim, a gente tem que olhar para o elenco e reconhecer as potencialidades. A gente tem Pulgar, a gente tem o Alan, a gente tem o Gerson, a gente tem o Vitor Hugo, a gente tem o Thiago Maia para uma função ali semelhante, né, com a que o Wendel pode fazer. A gente está tendo dificuldade de reconhecer o Pedro como um reserva. Quando a gente traz o Wendel, a gente vai ter que reconhecer um bom jogador como reserva. Então, até isso pode ter entrado na conta. Cara, de repente o Wendel é um investimento muito grande para uma função que não é tão deficitária, eu vou tentar botar um pouco mais de ênfase numa contratação de um Claudinho, que a gente acabou de ver que isso não aconteceu, mas de um Claudinho. Aí eu acho que faz sentido. Vou dar 20 milhões no Wendel? Não dou 20 milhões no Wendel, não. Boto mais 1 milhãozinho e tento trazer o Claudinho, por exemplo. Mas é isso, eu acho que o Flamengo só erra em só ter um vendedor para negociar. Eu acho que o Flamengo deveria diversificar isso mais. E eu tô falando isso com base naquilo que a gente tem de acesso à informação também. Não se sabe até que ponto o Flamengo tá no obscuro ali, negociando, a gente não sabe. É até uma estratégia inteligente. Do Zenit eu acho que terminou, né? Do Zenit acho que chegou ao fim, né? Já antagonicamente, né? Sim. Como eu tinha falado, aí a gente. Aliás, Renan, dá uma olhadinha na tua internet, porque ela tá dando umas vaciladinhas mesmo. A galera tá até avisando aqui no chat, tá? Tá. Mas, voltando. De maneira contrária, né, sai notícia hoje de que o Flamengo estaria disposto a aumentar a oferta por De La Cruz, que inclusive está em campo, se não me engano, nesse exato momento, né? Alguém confirma para mim? Porque o River tá jogando. Ele tá jogando? Provavelmente ele deve estar, né? Tá jogando. Então, assim, E aí, assim, a primeira proposta que o Flamengo tinha feito de 7 milhões e meio de dólares, se não me engano, tá? Nem chegava perto dos 16 milhões exigidos em cash pelo River Plate. Né? A gente sabe que as negociações com times sul-americanos são um pouco mais duras, inclusive. E no caso de argentinos ainda tem alguns parênteses aí, ainda tem alguns pormenores, na verdade, que tem alguma coisa relacionada a sindicato, algumas coisas assim, que ainda tem que fazer alguns pagamentos por fora. Me parece que hoje, no fim da tarde, né, dito pelo Flazoeiro, dito pelo Paparazzo e algumas mídias, né, tradicionais, de que o Flamengo aumentou a oferta por De La Cruz. E aí, você acha que amanhã a gente teria uma surpresa, quem sabe, de um River Plate aceitando a oferta do Flamengo numa quarta-feira, na última dia de janela, com o jogo de Libertadores? E pelo que eu estou vendo aqui, o River está perdendo ainda, hein? Você acha que existe ainda a possibilidade do Flamengo fazer essa contratação? E essa sim, né? Me parece um jogador. Assim, embora o De La Cruz tenha uma questão física aí a ser lembrada, esse é um jogadoraço muito completo, né? Um jogador bem competente em muitas funções. Aliás, ali rapidinho, desculpa. de campo. Dos três, Claudinho, De La Cruz e Wendel, qual deles você vê com mais bons olhos? Não, aí é o Claudinho. É que são funções aí eu já diferentes, vejo. né? Eu vejo mais o Claudinho, porque o Claudinho, o Claudinho ele tem um improviso muito bom. Ele é um cara que ele tem um drible curto, ele tem esse improviso muito bom. Isso, para jogador de meio de campo, é importante, porque essa imprevisibilidade compromete o sistema de defesa do adversário. E é um jogador jovem, e é um jogador que, por enquanto, não tem histórico de lesão. Então, assim, juntando todas essas informações, eu acho que o Claudinho seria um investimento melhor. É claro que você vai precisar fazer uma análise de custo-benefício. Trago o Claudinho por 30 milhões ou trago o De La Cruz por 7? Vou trazer o De La Cruz, pô.
Que aí eu posso ter um pouco mais de saúde financeira para de repente trazer um jogador muito bom para uma outra, sei lá, para uma outra carência que eu tenho, entendeu? Mas De La Cruz, cara, excelentíssimo jogador. Eu acho que ele vale mais do que o Flamengo ofertou, mas talvez essa suposta negociação que tinha com o Claudinho e que a gente está vendo agora que parece que não aconteceu, talvez o Flamengo estava usando isso até como uma informação extraoficial de que tinha alguém no páreo para o Flamengo contratar, e aí isso fizesse, de repente, o River, cara, vou perder uma oportunidade de venda, então vou vender logo aqui o De La Cruz para o Flamengo. Só que o Flamengo é um rival, né, na América do Sul. Ele é um rival de todo mundo na América do Sul. Qualquer time que quer ganhar alguma coisa decente na América do Sul vai enxergar o Flamengo como um potencial rival.